Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais uma leitura bíblica diária. E hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 7 do livro dos Salmos. Estamos estudando o livro dos Salmos e como Deus tem falado ao nosso coração. Portanto, já pegue sua Bíblia, abra no Salmo de número 7. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. O título deste salmo diz: Cântico de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Outra tradução vai trazer o título Saigon de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Diz assim o salmo: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Queridos, o título deste salmo já nos mostra tanto a sua autoria quanto as circunstâncias que levaram o salmista a escrever este salmo. Davi é o autor, e o escreveu após saber das acusações falsas que lhe foram imputadas por um homem chamado Cushi, da tribo de Benjamim. Não sabemos ao certo quem era esta pessoa. Sabemos apenas que o seu nome era Cushi e que ele era benjamita. Mas é muito provável que tenha sido um colaborador próximo do rei Saul, que apresentou acusações falsas contra Davi, acusações falsas e acusações desleais contra Davi. Warren Wierbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele vai dizer que Cushi provavelmente era um dos bajuladores do rei Saul e fazia parte de um grupo de homens perversos da tribo de Benjamim, que relatava tudo o que ouvia sobre Davi durante os anos em que Saul estava determinado a capturar e a destruir seu rival. Saul aproveitou-se da simpatia de seus líderes e os subornou para que trabalhassem como espias para ele. Toda essa narrativa está no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 22. Do capítulo 22 até o capítulo de número 26, a fuga de Davi, fugindo ali de Saul, se escondendo nas cavernas, indo de cidade em cidade.
Em cada cidade, Saul tinha ali os seus delatores, pessoas que entregavam Davi nas mãos de Saul. A fim de obter a aprovação e as recompensas do rei, esses homens mentiam sobre Davi, e Saul acreditava neles. Não sabemos quais foram as mentiras que Cushi contou a Saul acerca de Davi, mas foi algo muito sério, porque levou Davi a estar aflito, a estar desesperado e a clamar por livramento diante de Deus, clamando também pela justiça de Deus. Portanto, a maioria dos estudiosos acreditam que este salmo vai ter como pano de fundo a perseguição insana de Saul, o rei, ao seu genro Davi. Purkase, em seu comentário bíblico Beacon, ele vai dizer que este é o primeiro dos 8 salmos tradicionalmente associados à fuga de Davi diante de Saul. Os outros salmos que estão associados a esse episódio são Salmo 34, Salmo 52, Salmo 54, Salmo 56, 57, 59 e Salmo 142. A palavra Saigon, que aparece apenas em algumas traduções, e ela aparece apenas neste salmo, é o único salmo que traz em seu título essa expressão, Saigon de Davi. Esta expressão, Saigon, não tem um significado definido. Alguns acreditam que esta palavra deriva de uma palavra assíria, Shegu, que significa lamento. Outros acreditam que esta palavra está relacionada a uma raiz hebraica que significa desviar-se ou perambular. Outros ainda, fazendo uma associação deste salmo com o capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque, a oração do profeta Abacuque, traz que essa expressão pode significar canções variadas, que traz a ideia de consolo e de satisfação, podendo significar, portanto, um salmo fervoroso ou um salmo movido de emoções intensas. Portanto, vamos ao salmo de número 7. Parece, meus irmãos, que Cushi, o benjamita, ele foi a Saul para acusar Davi de conspiração ou de traição contra a autoridade do rei. Este salmo ele pode ser chamado, como alguns estudiosos o chamam, de canção do santo difamado. Ou seja, Davi está vivendo uma situação de difamação. Charles Spurgeon vai dizer que até mesmo este mal tão nevrálgico pode fornecer material para um salmo. Nós podemos dividir o salmo de número 7 da seguinte forma. Do versículo 1 ao versículo 2, Davi ele apresenta o seu problema diante de Deus. Ele apresenta em oração diante de Deus um julgamento incorreto que está sendo feito a seu respeito. Do versículo 3 ao versículo 5, o salmista declara solenemente a sua inocência em um julgamento justo que faz de si mesmo. Do versículo 6 ao versículo de número 13, Davi ele implora pelo julgamento de Deus para os seus inimigos. Do versículo 14 até o versículo 16, o pecado do ímpio recai sobre a sua própria cabeça. Os ímpios são julgados pelos seus próprios pecados. E por fim, no versículo de número 17, Davi se afasta do julgamento, cantando hinos de louvores ao Deus justo, ao Deus Altíssimo. Observe então a forma como Davi, no versículo 1 e no versículo 2, ele apresenta o seu clamor, a sua petição diante do Senhor. Ele diz: Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Observe que, de acordo com o contexto, quem persegue Davi aqui é Saul e seus soldados. Davi tinha sido ungido para ser rei no lugar de Saul.
mas ainda não havia assumido o trono. E assim precisou fugir de Saul pelas cidades, pelas cavernas, pelos desertos, até mesmo para fora do território de Israel. Pois por todos os lados a fúria do rei estava em seu encalço. E é nesse contexto de fuga, de medo, que Davi recorre ao Senhor como o seu Deus, o único que o podia livrar. Confiança em Deus e intimidade com Deus são os temas destes 2 primeiros versículos. Davi diz: somente o Senhor pode me livrar, eu me refugio em ti. E ele se dirige a Deus como meu Deus, meu Deus. Observe a relação que há entre Davi e Deus. Ele diz: meu Deus, meu Senhor. Davi se submete à vontade de Deus e ele diz que Deus é o Deus de sua vida. Isso nos faz lembrar Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ele diz: quando vocês forem orar, se aproximem do trono de Deus com intimidade, porque vocês são filhos. Então dirijam-se a Ele, Pai Nosso que estás no céu. Veja que tudo isso, toda essa expressão é carregada de um relacionamento de intimidade. João disse que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, é com essa confiança que nos achegamos ao trono da graça do Senhor, porque sabemos que estamos diante do nosso Pai. Foi o próprio Jesus quem disse: olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Davi aqui reconhece isso. Ele se dirige a Deus como meu Senhor, meu Deus. No versículo 2 ele diz: para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Alan Herman vai dizer que, ainda que o problema de Davi pareça ter sido a difamação que Cuxi fez contra ele, ele sente como que rasgado ao meio, como uma vítima de um leão. Quando o leão arrebata uma presa, não tem escapatória. A morte dela é iminente. Ela é despedaçada. Charles Spurgeon vai dizer que a difamação deixa uma mácula indistinta na reputação das pessoas, mesmo que seja total e devidamente contestada. Há um velho ditado que diz que a difamação é como subir a uma montanha muito alta e de lá de cima soltar um saco de penas. Ou seja, não se consegue mais recolher todas elas. Fazendo aqui uma reflexão, irmãos, sabemos que assim como Davi, nós também podemos ser alvos de falsas acusações. Também estamos expostos a calúnias, a difamações. Foi o próprio Jesus que disse aos seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Jesus já estava aqui advertindo aos seus discípulos que eles seriam alvos de falsas acusações e de calúnias. O apóstolo Pedro também, em sua primeira epístola, lá no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele adverte a igreja da seguinte forma: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal.
Portanto, meus irmãos, de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos sempre expostos a esse tipo de ataques. E resta-nos fazer exatamente como Davi fez, apresentar todas essas acusações diante do Senhor e buscar nele refúgio. Uma outra reflexão que aqui deve ser feita é exatamente para que não estejamos do outro lado. Se de um lado nós podemos ser difamados, por outro lado nós também podemos ser difamadores. E é nisso que a gente deve ter cuidado. Pensar antes de falar qualquer coisa a respeito de alguém. Davi está sofrendo, está sendo perseguido porque alguém disse algo ao seu respeito que não era verdade. E levou essa notícia ao rei, e agora o rei, movido de ciúmes, de inveja e de tantos outros sentimentos ruins, persegue Davi. Portanto, pensar antes de falar é algo que deve estar constantemente em nossa vida. Sócrates, o filósofo, ele estabeleceu 3 filtros para tudo que ele ouvia e para tudo que ele falava. O filtro da verdade, o filtro da bondade e o filtro da utilidade. E estes 3 filtros, eles são extremamente importantes quando vamos ouvir alguma coisa ou quando vamos falar alguma coisa sobre alguém. Então a primeira coisa a se perguntar é: isto é verdade? Isto é de fato verdade? Porque se não for verdade, não fale, não diga. O segundo filtro é o filtro da bondade. Se ele passou no primeiro filtro da verdade, vamos para o segundo filtro, o filtro da bondade. É bom falar isso? Vai ajudar alguém a falar isso? Ou vai ser mal falar isso? Porque mesmo que seja verdade, isso deve ser pesado. E por último, a utilidade. É verdade? É bom, mas vai ser útil? Vai ajudar alguém? Vai me ajudar? Vai trazer benefício? Então essas são reflexões que devemos fazer antes de abrir a boca e falar algo acerca de alguém, ainda que seja verdade. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Outra tradução diz: a sua alma abomina. Olhos altivos de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que semeia discórdia entre os irmãos. Portanto, que possamos agir com sabedoria. Se estamos sendo vítimas de calúnia, como foi Davi, que possamos apresentá-las diante do Senhor. E se somos nós os caluniadores, que possamos buscar em Deus arrependimento e prestar atenção naquilo que estamos falando, ter cuidado para não ferir os irmãos, porque depois que as coisas se espalham, fica difícil de se resolver. Hoje nós vamos ficando por aqui. No próximo áudio nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 7. Fique atento, Deus tem uma palavra especial para o teu coração. A paz do Senhor Jesus.